De volta com o nosso Comando Geral na FM o Dia. Você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado aí pela sua companhia. De volta aqui e já nos nossos estúdios, né, no quadro Direito do Povo desta semana, recebemos o advogado Igor Miranda, que vem atualizar aí as leis que regulamentam o Código de Trânsito, explicar como se deve proceder, né, para recorrer aí às multas, né, as multas irregulares, as principais infrações aí consideradas crime, né? Então, vamos então ao quadro Direito do Povo. Então, no quadro Direito do Povo, como eu disse, né, já recebendo aqui o advogado Igor Miranda, doutor Igor Miranda. Doutor Igor, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite nessa segunda-feira. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na FM Dia, na TV O Dia, prestando alguns esclarecimentos, né, sobre o tema. Então, diga pra gente como é a atuação aí desse direito de trânsito. O direito do trânsito nada mais é do que aquele direito que ele cria, julga, sentencia leis jurídicas e administrativas que regulamentam o trânsito. Ele traz as obrigações, os deveres que os motoristas, pedestres devem ter ao transitar pelas vias públicas. Não só condutores, os pedestres também, né, têm aí certas, digamos assim, tem que ter certas obediências perante o trânsito também para não causar até acidentes, né? Sim, se nós observarmos e obedecermos às sinalizações, elas estão para facilitar toda essa questão locomotiva dentro de uma cidade, né, dentro de vias. Então, tanto o pedestre quanto os condutores e ciclistas, observando as leis de trânsito e sinalizações, vai fazer com que diminuam muito os índices de acidentes. A gente sabe que os acidentes de trânsito são os grandes fatores, né, de mortalidade no nosso país. Verdade. Doutor, recentemente, por determinação do Supremo Tribunal Federal, motoristas com nome sujo poderão ter a sua CNH suspensa. Me faça um breve comentário, um relato do que você pensa a respeito desta situação, desta decisão do Supremo. Pronto. É um tema que ele veio bastante à mídia e à sociedade após essa decisão do STF, em meados de fevereiro. Mas já é algo antigo dentro do judiciário. Não é só ter o nome sujo que você já vai perder sua CNH. O Código de Processo Civil, ali pelo seu artigo 139, ele permite que o juiz possa fazer, por meio de medidas coercitivas e até atípicas, cumprir a ordem judicial. Então tem que ter todo um processo até chegar a esse limite do juiz poder fazer esse bloqueio, né? essa cassação da CNH. O que foi a decisão da STF, e alguns tribunais já vinham também decidindo dessa forma, é que é uma medida que ela será extrema, no último caso os meios normais de penhora de bens ou bloqueio de valores em contas, e que também se demonstre que o devedor está se furtando, ocultando patrimônio, para não fazer jus ao pagamento, né, a pagar o credor, ele poderá tomar essa medida, de acordo com a razoabilidade, proporcionalidade. Então é um caso extremo, caso a caso. O juiz poderá analisar cada caso e decidir dessa forma. Então não é para ter aquele medo, aquele tumulto, né, que foi causado na sociedade. Tudo tem que ser de acordo com o devido processo legal. Não é algo aleatório. No caso, o credor é quem move essa ação, quem busca? Correto. O credor ele entra com a ação e, ao final, na fase de execução, caso não venha o devedor a quitar, a cumprir essa ordem judicial, pode, ao final, o juiz determinar essa suspensão da CNH e até mesmo de passaporte, que são medidas atípicas e coercitivas, que o Código de Processo Civil ele já vinha estipulando.
Então essa decisão do STF nada mais foi do que considerar essa regra do SPC constitucional. Magela, eu quero fazer uma pergunta Não, bem fica à interessante vontade. aqui. No caso de trânsito, sinistro no trânsito, alguém fez uma batida e aí alguém bateu na traseira do outro e aí com aquela muvuca, não, vou fazer um acordo aqui, e aí cada um vai pro seu lado, ali tira o carro para poder liberar o trânsito, e eles fazem um acordo, e aí após a retirada do veículo, aquele que propôs o acordo, não tem mais conversa, quebra o acordo. E aí, como proceder para que quem está certo não fique no prejuízo? A questão aí, a gente, pelo comentário, houve uma má-fé, né? Porque eles chegaram a um consenso, e naquele consenso eles deveriam, cada um, cumprir a sua parte. Não cumprindo, é onde vai ser chamado o judiciário. Aquele que se sentir lesado pode protocolar uma ação no judiciário e lá, pelos meios de provas cabíveis no direito, ele poderá comprovar aquela sua alegação. Através de uma filmagem de alguma loja, alguma residência que possa ter filmado o sinistro, através de testemunhas. Então, ele conseguindo comprovar que foi lesado e que está em sua razão, com certeza o judiciário irá dar esse direito. Eu acho que, dentro de todo esse contexto, uma das maiores procuras, né, digamos assim, do usuário, do condutor, é referente às multas de trânsito. Então, a pessoa pegou uma multa, né, achou que foi injusta, independente da forma que essa multa chegou até ele, enfim, como ele faz para recorrer, como é que é o processo para a recorrência dessa multa que ele acha ser injusta? A partir que o cidadão recebe a notificação, né, da infração, ele tem 30 dias para entrar com a defesa prévia. Se for uma multa a nível municipal, aqui em Teresina, ele protocola na Extrans. Se for a nível estadual, nas rodovias estaduais, no DETRAN, e DENIT, protocolado no DENIT, aquelas multas em BRs federais. Da defesa prévia, ela tem esse prazo de 30 dias. Mas nós temos também a primeira instância e a segunda instância para recolher das multas. A primeira instância é aquela famosa JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Passou esses 30 dias, ou foi indeferida a defesa prévia, ou você não entrou com defesa prévia, mas queira recorrer, você ainda pode, para a primeira instância, para a JARI. Que é o prazo para recorrer na JARI, ele é o prazo do vencimento da multa. Então você recorre ali em primeira instância, e caso seja negado, você pode recorrer ainda para o Conselho Estadual de Trânsito ou o Conselho Nacional de Trânsito, que aí vai depender da competência do local onde foi a infração. E quais as infrações de trânsito que são consideradas crimes? O Código de Trânsito brasileiro, ele relaciona, dentre as infrações, aquelas que são crimes. As que a gente pode ver que são mais comuns, são aqueles acidentes que resultam que a vítima veio a falecer, que quem causou pode cometer o crime de um homicídio culposo, aquele que não teve a intenção, mas que houve a questão do falecimento da vítima, ou então a lesão corporal culposa, a questão de não prestar socorro. Isso é importante a gente esclarecer. Aquela pessoa que não presta o socorro, ela comete um crime. Isso. Omissão de socorro, omissão de socorro. A questão de dirigir em altas velocidades, disputar rachas, são alguns exemplos aí que são crimes. E tem outras infrações. Avançar o sinal, semáforo, sinal vermelho, no caso, né? Sim, tudo avançou, é uma infração. Avançou o sinal vermelho, se daqui ocorreu um acidente, que vem um homicídio, que vem uma lesão, ele está cometendo esse crime. Vamos ao telefone, ouvir o nosso ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, Magela, bom dia, Chico Gomes. Magela, eu gostaria de saber aí do doutor, se por acaso agora que estava autorizado para você andar nessa linha dos ônibus, né? Enquanto existia a greve. Muita gente sabe que a greve não acabou, né? No meu caso, hoje eu descobri que a greve que já voltaram a trabalhar.
E quem vem na faixa como eu fiz hoje? Como é que fica a minha situação se eu for multado? Então tá aí, que na realidade, o que eu ouvi dos nossos repórteres aqui é que não teria multa até o término 100% da greve, né? Então, uns consórcios assinaram, outros não, e teve gente que assinou, mas não pagou o funcionário, mas então não retornaram ao trabalho. Para efeito de lei, Magela, a greve terminou na sexta-feira. Então, doutor, nesse caso, a greve terminou sexta-feira, aquela liberação de uso da faixa exclusiva exauriu na sexta. Então, quem andou durante o sábado, domingo e hoje já está cometendo a infração novamente, correto? Correto. Eu queria até salientar a questão da greve do transporte público. Pelo que a gente viu na mídia, houve um acordo entre o sindicato, né, o patronal com o sindicato dos trabalhadores. Sim. Eles chegaram a um consenso. Patronal e laboral. Isso. E alguns consórcios já voltaram realmente os ônibus a rodarem. Só que a gente ainda não viu aquela questão eu queria até, salvo eu esteja enganado, da prefeitura ter entrado em um consenso junto com todos os consórcios. Então, na minha maneira, a greve, ela parou dos trabalhadores, mas o transporte público ainda não voltou à normalidade. Então, não voltando à normalidade, não incidiria esses 3 dias a questão de infrações. Então, então ele pode recorrer no caso, né? Exatamente. Então, é isso que eu ia falar. Toda aquela infração que o motorista, que o cidadão ache que ela é injusta e que ele não cometeu, ele tem um direito ao recurso. Magela, até porque não teve ainda, digamos assim, porque tem que existir também uma comunicação oficial, né, da S-Trans ou da Polícia Rodoviária Federal. Gente, a partir de hoje não pode mais, né? Exatamente. Diz aí para os nossos ouvintes, fazer que não o nosso outro telespectador que ligue ou mande sua mensagem tirando a sua dúvida. Agora, doutor, eu precisei resolver um problema, estou em casa aqui, um final de semana e tal, e aí saí, não peguei a minha habilitação, não peguei o documento do carro, entrei no carro e saí, aí a 200 metros eu fui pego numa blitz aí. Como proceder? Pronto, aqui a gente tem 2 casos. Aquela pessoa que tem habilitação e ao se deslocar não está com a posse da habilitação, a física, né? Porque a gente sabe que hoje em dia no celular você tem a digital. E aquela pessoa que ou não tem habilitação ou ela está suspensa ou cassada. Então são 2 tipos. Aqui não tem habilitação ou está suspensa e cassada, ela está cometendo um crime, porque ela está dirigindo sem permissão. Sem permissão. Certo? Então, além de ser uma infração administrativa, multa, ela vai responder criminalmente. Já aquela pessoa que esqueceu, ela levará uma sanção administrativa, multa, e o veículo só será liberado quando ela demonstrar que ou tiver de posse da carteira ou outra pessoa, ou outro condutor habilitado possa estar ali deslocando aquele veículo. Certo. Então, é uma situação delicada. Até porque, um exemplo, então, a dica, né, nesse caso seria a você que nos assiste, a você que nos ouve pelo rádio, então baixar o quanto antes, né, para um caso de esquecimento, a sua carteira de habilitação digital. Exatamente. Né, para não ter aí nenhum tipo de problema. Chico. Como deve ser, como funciona essa questão de deve ser utilizado a credencial de uso de cadeirante, idoso, lactante? Como funciona essa identificação? Tem que ter um adesivo para colocar no carro ou a pessoa tem que estar de posse de um documento? Boa pergunta, e que gera bastante dúvidas. O idoso, para ele ter direito a parar naquela vaga de idoso, ele tem que ter aquela credencial. Não basta chegar a parar o veículo e se direcionar até o estabelecimento que ele vai. Ele tem que solicitar. Como é que a gente solicita? Na S-Trans, ou presencialmente ou online, porque a S-Trans está cadastrada na Secretaria Nacional de Trânsito e você pode solicitar online. Só que para você solicitar online, você tem, além de ter mais de 60 anos, você vai ter que ter a CNH e vai ter que ter aquela assinatura no Meu Gov, ou prata ou ouro.
Caso você não tenha, é só você se dirigir presencialmente até esse trânsito. Da mesma forma, os deficientes físicos, né? Que vão ter que acrescentar a questão de um laudo do CRAS e o laudo médico que atesta aquele CID da deficiência. Você consegue a credencial e você coloca em um lugar visível do veículo, para caso haja alguma fiscalização, seja comprovado que você faz jus àquela vaga especial. Aí no caso da gestante, tá gestante, tem direito e acabou, né? Isso. A questão da gestante são os estabelecimentos que colocam. Ele não tem aquela obrigatoriedade de você estar com um cartãozinho demonstrando. Certo. Agora, doutor, essa questão do deficiente, ela é muito emblemática, porque assim, quais são os deficientes que têm direito? É só o cadeirante, é a pessoa que tem limitação, ou qualquer tipo de deficiência ele dá direito a uma vaga de estacionamento para pessoas com deficiência? É por isso que exige a necessidade da questão do laudo, ou do CRAS, ou aquele laudo médico, que vai ser esses laudos que vão atestar essa deficiência. A pessoa tem que ter, digamos aí, a carteirinha, né? Exatamente. Né? A carteirinha que comprove, né, que a sua deficiência. Agora, me diga uma coisa. O cidadão está ali em casa, deitado, assistindo televisão, o correio chega, né? Aí está lá a notificação, né? Chegou a notificação de uma multa. Só que ele, na multa, que vem foto, vem placa, vem, né, o horário, vem tudo, a rua. Aí não tinha, doutor, sinalização dizendo que ali tinha um redutor, que ali tinha um radar. Ou seja, o cidadão pegou a multa no lugar onde não tinha um aviso prévio, 40 quilômetros, 60 quilômetros. O que ele deve fazer? Existem dois tipos de radares, aqueles fixos e aqueles móveis, né? Uhum. Com relação aos móveis, não existe a necessidade de ter uma placa, porque eles são móveis, eles vão estar em locais diversos nas vias. O que tem que ser é que a velocidade máxima tem que ser a velocidade da máxima via, permitida na via. Né? Não pode chegar e colocar um radar com velocidade inferior. Esses radares tem que estar em local visível ou... Não tem essa obrigatoriedade na lei. A gente sabe que a multa ela tem que ter um caráter educativo e não só de arrecadação. Então, é de bom alvitre que seja em locais visíveis. Mas a gente sabe de inúmeras denúncias que esses radares móveis eles colocam em locais que justamente para pegar o condutor. Já os radares fixos, esses sim, existe a obrigação de estar bem sinalizado, especificando a velocidade máxima permitida para que o condutor não venha a cometer a infração. Mas não, e tem que ser visíveis, bem visíveis, eles não podem ser escondidos. Isso aí a lei estabelece. Mas é legal se vou colocar um radar escondido para pegar o cara, né? Exatamente. É o que a gente bate bastante nos recursos. Essa questão do caráter educativo e não punitivo. Sim. Agora, doutor, uma pergunta aqui. Existe em várias cidades uma rua que a movimentação de veículos é intensa, não tem nenhum tipo de sinalização e o poder público não faz. A população vai lá e faz a sinalização por conta própria. Qual é o passo que se alguém cometer um acidente lá, mesmo tendo essas placas por populares, e aí? Tem alguma validade de lei? É um desespero da população, e aí como proceder nesse momento? A população ela não pode, por si só, sinalizar vias. Quem sinaliza vias é o poder público. Sim, e o Código de Trânsito Brasileiro, salvo engano, no seu artigo 72, ele permite que qualquer cidadão solicite por escrito sinalização, fiscalização e implementação de equipamentos de segurança, né, radares. Então você pode solicitar. Qualquer cidadão tem esse direito. O Código de Trânsito Brasileiro permite de requisitar. Então, antes de você, por si só, fazer uma sinalização, ou botar uma lombada, que é o que a gente mais vê, você tem que solicitar. Doutor, só me perdoe, nesse caso que o doutor falou da lombada, acontece muito, é o que mais acontece, a lombada. Aí eu coloco uma lombada na minha rua por conta que o trânsito de veículo é intenso em alta velocidade.
Aí um motoqueiro cai, um cara vai lá e comete um acidente por conta daquela lombada. Eu posso ser penalizado? Sim, porque você não Se pode. você... Que você colocou, você não pode por si só. Até porque a gente crê que quando você solicita para o órgão público, ele vai fazer todo um estudo daquele local. Então, talvez o local que você colocou, aquela lombada, ele seja mais passivo de causar acidentes. Uhum. Pela forma, pelo local, é uma esquina, é uma curva. A gente não sabe. É por isso que a legislação não permite. O cidadão por si só. Tem que ser feito todo um levantamento, exatamente. Um estudo. Então fica a dica, você de casa, não faça a lombada por conta própria, né, Magela? É verdade. Aqui tem sido muito comum na minha lombada. Eu vou colocar uma cadeira, vou colocar uma mesa, vou colocar uma planta. A gente retrata muito isso. Sim. Tem um buraco no meio da rua. Um galho de bananeira, uma coisa qualquer. Uma cadeira. A questão do buraco já é para prevenir outros acidentes. Então, o que a população tem que fazer? Se é um buraco que ali pode vir um motoqueiro ou até mesmo um pedestre. O cara bota via uma cair, ele coloca uma bananeira. árvore, mas ao mesmo tempo que eles colocam aquela árvore para sinalizar que ali existe um buraco, eles devem também solicitar a providência dos órgãos. Só uma pergunta aqui que o Augusto nos faz, ele pergunta aqui, Magela, pergunta aí para o doutor se ele sabe como está a questão de suspensão de exame toxicológico. Aí Você já é diretamente com as autoescolas. Exatamente, Detran, né? é uma questão mais administrativa entre as autoescolas e o Detran. Exatamente. Então tá aí, Augusto. Vamos ao intervalo, é isso? Vamos embora já. Rapaz, tá tão bom aqui. Vamos nos despedir do nosso entrevistado e falar dos nossos parceiros, né? Então, doutor, nosso muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. É um assunto bastante interessante que a gente acha que conversaria a manhã inteira aqui, porque realmente é muito bom. Então, nosso agradecimento pela sua presença, por esse bate-papo maravilhoso aqui no Direito do Povo. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição para que a gente possa bater esse bate-papo e esclarecer direitos para a população de modo geral.